Rodolfo, você também deve ter tido um encontro no caminho para Damasco, né? O Brasil te conhecia de um jeito, depois você mudou. Como é que foi esse antes e depois de Cristo? Olha, na minha cabeça é como um filme, mas para mim eu faço analogia de um sonho e uma visão, né? O sonho é como se eu estivesse no cinema assistindo um filme, a visão é quando eu pulo para dentro da tela. E eu vivi minha vida, eu sou natural de Brasília, e a minha geração, eu nasci em 72, Brasília era muito novinha, uma cidade edificada para ser capital política do país. Você tinha 4 anos quando eu cheguei lá. E, assim, a minha geração, aquela cidade projetada era meio que sufocante, porque você só via limite e uma coisa, como se o meu futuro fosse projetado como a minha cidade. Então aquilo sufocava a gente um pouco. Aquela fama de ser filho de ladrão, que todo mundo chamava os brasilienses disso, aquilo incomodava muito. E de repente, quando eu começo a entrar na adolescência, o rock de Brasília começa a fazer sucesso no Brasil. Bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Paralamas, enfim. Virou o nosso orgulho. E então eu mergulhei de ponta nessa cultura, nessa contracultura, né? Nessa contestação. E o punk rock ele foi o veículo pelo qual o meu grito saiu com mais facilidade. E fui de ponta mesmo, sexo, drogas e rock and roll, muito novinho. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a curtir esses ambientes, mais ou menos a mesma idade, né? E para fazer de uma longa história curta, o meu sonho se realizou, que era de ter banda. Em 93, mais ou menos, o Raimundos, a gente lançou o primeiro trabalho. E o primeiro trabalho já estourou no Brasil. Então vem uma loucura que eu propagava, tipo, eu cantava as coisas mais absurdas do mundo porque eu vivia exatamente aquilo e de repente potencializou com o sucesso. O perigo disso é que não tem ninguém para te dizer freia, não tem ninguém para te dizer segura a onda, porque tá dando dinheiro, né? Nem a minha família falava isso, porque eu era aquele cara que ia ser o perdido da família, que não ia dar em nada, não estudava, não queria fazer nada. Meu pai e minha mãe médicos saíram do sertão da Paraíba, ralaram, estudaram, fizeram residência em Brasília, construíram uma vida, e de repente o filho não gosta de estudar, virou punk, maconheiro, enfim. Então, o que aconteceu? Pelo sucesso da banda, nem minha família me falava freia. Tipo assim, ficava todo mundo feliz porque agora os familiares ligavam, olha, vi ele na Xuxa, vi ele no Faustão, né? Então, eles ficavam com orgulho de eu ter carregado essa identidade, de eu ter vencido do meu jeito. Só que eu não tinha limites e eu simplesmente acelerava, né? Quando chegou o ano de 2000, eu reencontrei a menina mais linda que eu tinha visto na minha vida, que é a Alexandra, que é minha esposa hoje. Eu a encontrei no comecinho da minha carreira e a gente, lá para 94, 95, eu conheci ela, achei ela... Eu olhei para ela e falei, com essa eu caso. E guardei isso no coração. A gente se reencontrou em 2000. E um mês ela estava morando comigo dentro de casa, só que aí ela já não era mais a menina pura que eu tinha conhecido. Ela era uma louca que nem eu. Então a gente piorou muito, porque ela era tipo assim, eu era da maconha e da bebida, ela era do êxtase e do ácido. Então assim, a gente se misturou e aí em muito pouco tempo a gente piorou muito como a gente era. Mas o pior foi o fato da gente querer viver algo que Deus estabeleceu na terra, que é a família, sem ser, e sem saber como fazer, e sem ter boas referências de como partir para isso. A gente se amava, mas a gente se maltratava demais. E, inevitavelmente, com o aumento daquilo tudo, a gente foi destruindo o nosso relacionamento, ao ponto da gente ter brigas de eu falar para ela ir embora, ela não ia, e era um caos. Simultaneamente, eu comecei a manifestar sintomas de enfermidade no meu corpo. Comecei a perder muito peso muito rápido. A princípio eu não dava muita atenção para isso, mas as pessoas começavam a notar. E as pessoas mais educadas falavam para mim, tá treinando bastante, né? Tá magrinho. Aí outros falavam, cara, tu tá chupado, velho, tu tá parecendo... Meu, tu tá feio na fita. E as conversas paralelas, né? O cara deve estar com HIV, tipo assim... Você começa a ouvir esses bochichos e a minha roupa me denunciava, o meu cinto eu tinha que apertar cada vez mais. E eu comecei a manifestar esses sintomas. A magreza, eu me lembro que no começo, ali mais ou menos abril, maio do ano de 2000, começaram a aparecer alguns caroços debaixo do meu braço.
A princípio eu não dei muita atenção, eu falei, é um gângliozinho, né? Uma íngua, né? Porque doía bastante. Só que as ínguas desaparecem, 1 semana, 2. Aquilo não desaparecia, multiplicava, começou a aparecer no outro braço, apareceu na virilha. Teve uma época que eu não conseguia mais fechar os braços, de tanta dor debaixo do braço. Eu contei, tinha umas 9 no braço, umas 10 na outra. Umas 5, 6, assim, altas, porque eu estava muito magro, aquilo aparecia. Eram caroços vermelhos, assim, e muito grandes para dentro do braço. Até que, no finalzinho de 2000, numa situação, meu relacionamento com a Alexandra ficou tão ruim que ela em desespero, ela clamou a Deus. Ela veio de uma família cristã, os pais dela frequentaram a igreja quando ela era criança. E eu sempre falo isso, do poder da semente que é a palavra de Deus, sabe? Às vezes ela pode não germinar na hora, mas ela é poderosíssima. E à luz do sol da justiça tudo floresce, né? Então, no meio daquele desespero, ela clamou a Deus. E é engraçado que a Alexandra tinha uma Bíblia que a pastora que havia pastoreado os pais dela lá em Caxias do Sul tinha dado uma Bíblia para ela com o telefone. E glória a Deus por aqueles que não mudam de telefone, né? Ela ligou naquele telefone ainda, era o telefone da pastora. E ela falou, a senhora lembra de mim? Ela, claro que lembro, filho da Elisa, do Atos. Filha, a última vez que eu te vi, quando ela era adolescente, falou, você estava muito mal. Ela falou, você precisa pegar firme com Jesus, porque senão você vai morrer. E eu amo esse evangelismo na tora, né? Tipo assim, se você não vier, você vai morrer. Simples assim, que nem Deus fez com Adão, né? Se comer, vai morrer. Pronto, acabou. Simples assim, psicologia infantil, perfeita. E a Alexandra, então, ela falou, o que é que eu faço? Ela falou, tem uma amiga pastora em São Paulo que pode te ajudar. Deu o telefone dessa outra pastora. Essa outra pastora tinha um grupo de oração que andava com ela. Assim, mulheres de várias denominações diferentes, mais da linha pentecostal. E essas mulheres abraçaram a Alexandra, assim, a gente vai orar por você e agora essa guerra é nossa. Foi aí que a coisa começou a mudar. Porque essas mulheres, elas, inspiradas pelo Espírito Santo, com certeza, elas falaram, Ali, a gente precisa orar dentro da tua casa. Não é mais o tempo de você ficar vindo na nossa casa, a gente quer ir na sua. E elas fizeram, vamos fazer uma campanha de oração 7 segundas-feiras, né? Aquele negócio. Toda segunda-feira a gente vai à tarde orar lá. E elas iam. E aí quando a Alexandra me falou disso, olha, as irmãs vão vir aí. Eu odiei aquilo. Eu falei, cara, eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de igreja, eu não gosto de nada. Essas crentes vão vir aqui, querem meu dinheiro, pelo amor de Deus, não vou. Mas eu não tinha voz para nada. Ela falou, mas as irmãs vão vir. Aí eu falei, então eu não vou ficar. Aí eu ia pro fliperama, ia pra casa de algum amigo meu fumar bagulho, ou então eu ia pra praia pegar onda. Eu fazia alguma coisa na segunda-feira à tarde. Até um belo dia que eu esqueci. E aí eu estava felizão, fumando um bagulhão dentro de casa, chegaram as irmãs. A casa toda enfumaçada, tocou a campainha, eu falei, ele está esperando alguém? Ela, as irmãs têm a reunião. Eu, meu Deus, tu não avisa? Aí eu, abrindo janela. Falei, o que eu faço, para onde eu vou? Ela falou, fica, tá bom, eu doidão, né? Tá, o que fazer eu faço. E eu me lembro que foi um choque, assim, quando eu encontrei com elas, aquelas irmãzinhas assim, tudo coque ali, tudo me olhando, e eu lembro, eu acho que eu estava com cabelo verde na época. Elas olharam para mim estranhando, eu estranhei elas, mas ficou aquele negócio. Mas minha mãe me deu educação, eu falei, oi, tudo bem, beleza, recebi elas bonitinho em casa. E, cara, foi a reunião mais doida que eu já vi na minha vida, porque elas conversaram um pouquinho e falaram, vamos orar, vamos cantar um hino. Eu nunca tinha ouvido isso, cantar um hino. Eu pensei, que hino que é esse? É do Brasil? É do Flamengo? Não, cantaram um hino, elas tiraram a harpa, começaram a cantar, e, as músicas enormes, demoradas, e as irmãs desafinadas. Eu falei, meu Deus do céu. E eu só olhando pra Ali, tipo assim, falei, que doideira é essa, Ali? Tipo, tá bom, e cantaram uns 4. Aí falou, vamos orar. Aí eu, terminou os hinos. Aí quando a gente levantou para orar, uma delas falou, tinha uma mesa como essa, assim, no centro de casa, ela falou, vamos tirar essa mesa pro lado? Eu fiquei pensando, qual é o problema da mesa? Chegaram a mesa pro lado, beleza. Cara, as irmãs começaram a orar, e aí foi a primeira vez que eu vi uma manifestação do Espírito Santo tomar aquelas irmãs no poder ali mesmo. Cara, eu assustei muito, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falando em línguas, e de repente elas começaram a... Cara, aquelas senhorinhas numa elasticidade super atléticas, começaram a correr, voar para dentro de casa. E eu fiquei assustado, eu colei na parede, fiquei colado na parede olhando para aquilo. O efeito da maconha passou na hora, por causa da adrenalina, né? Tipo, que nem quando o maconheiro vê a polícia, né? Que tá aquele negócio, fui eu não, senhor, né? Eu fiquei colado na parede pensando, fui eu não, senhor?
Daqui a pouco veio uma irmã com a minha lata, que eu guardava a minha maconha, ela vinha orando na minha lata, eu falando, não abre essa lata. Ela orando na minha lata, uma loucura. Os coques se desfizeram, as cabeleiras já estavam tudo soltas. E aí uma delas veio na minha direção, meteu o dedo na minha cara e falou, você já aceitou Jesus? Até a voz dela tinha mudado, assim, uma autoridade. Você já aceitou Jesus? E eu falei, já. Tipo, de medo. De medo, medo puro. E a Alexandra falou, não, quando? É que Certo. Você aceitou Jesus quando? Você não sabe nem o que é isso. Falou, irmã, ele não sabe o que ele está falando, não. Aí eu pensando, a Alexandra me entregou. Aí a irmã falou, irmão, você quer aceitar Jesus? Ela mudou a frase. Eu falei, quero. Não queria. Mas eu tô com medo, né? Não vou negar nada aqui. O que falar, eu faço. E ela falou, faz uma oração comigo. Eu só repeti a oração que ela fez. Se eu tinha fé, não tinha. Eu estava levando aquilo a sério? Não estava. Eu queria que aquilo acabasse, eu queria fumar. Então eu falei, eu vou fazer tudo que elas querem para acabar isso logo. E foi assim que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu joguei na mão dele. O louco é isso, Deus não precisa nem da minha fé para ele fazer o que ele precisa. Ele pegou minha vida desse jeito mesmo. E naquela semana eu tive a primeira experiência pessoal com, digamos, o amor de Deus. Porque o telefone tocou, eu atendi e era uma daquelas irmãzinhas. Sempre que elas ligavam era para a Ali. Atendeu a irmã Sandra. Eu falei, ô irmã, prazer, paz que chama, né? Então, eu vou passar para a Ali. Ela, não, eu quero falar contigo. E aí foi uma conversa assim muito simples, porque ela começou assim, você lembra de mim? Eu estava na tua casa na segunda. Eu pensando, tinha 5. Aí ela falou, lembra de uma caladinha, uma bem caladinha? Aí eu lembrei, porque tinha uma que não falava nada e só ficava me olhando de cara feia. Era ela. Mas não é que ela estava olhando de cara feia, era o semblante dela, ela só ficava assim para mim. Ela falou, lembra de mim? Eu falei, lembro da senhora assim. Ela então, eu estava orando por você. E ela falou, e Deus me falou algumas coisas. Ele disse que você desconfia da Alexandra, que você acha que ela não te ama. E eu pensei, a Alexandra contou nossos BO para a irmã, pediu para a irmã ligar a fazenda Ponte para resolver a situação. Eu falei, é verdade, irmã, é verdade, aleluia, viu, irmã? É verdade, tudo isso aí é isso aí mesmo, é verdade. Uhum. Não estava dando o menor ponto porque a irmã estava falando, eu e a Alexandra. Aí ela disse uma coisa, ela falou, e Deus me mostra você criança. Eu não lembro o que aconteceu depois. Foi como se Deus desse um mergulho na minha história, assim. Desculpa, mas eu não lembro o que ela falou, o que Deus falou a respeito da minha criança. Mas eu sei que eu comecei a chorar desesperadamente. Eu senti aquele amor, sabe? É uma coisa assim, eu não creio em regressão, como muita gente fala, mas eu creio no Deus eterno que é o Deus do impossível, Ele pode visitar o meu passado. Assim como Ele visita o meu futuro. Eu creio que quando a gente está na presença dEle, o meu ser está diante dEle. A criança, o adulto, o velho, eu estou todinho na presença dEle. E Deus não tem o menor problema de dar uma ajustada aqui, para eu ser livre hoje, para eu chegar onde Ele quer que eu chegue. E aquela experiência foi tão doida porque o primeiro milagre aconteceu. Eu quis ficar na reunião seguinte. A segunda-feira seguinte chegou, eu não fumei antes da reunião, esperei um pouquinho. E falei, uma hora acaba, eu fumo depois, não tem problema. As irmãs chegaram, eu já, paz do Senhor, né? Mesa para o lado, já ajudei tudo. Os hinos não me incomodavam mais, as orações, eu não assustei mais com as línguas estranhas. Colei na parede do mesmo jeito, porque eu entendi, esse é o meu cantinho no culto, fiquei ali. Até que uma delas, que era uma amiga que não tinha ido na primeira reunião, ela veio orar por mim. Eu falei, igualzinho da outra vez, beleza. Só que ela ficou orando em línguas com a mão na minha cabeça, até que ela baixou a mão até a minha barriga. E ficou orando por uns instantes, até que ela parou de orar e ela me deu um recado. Ela simplesmente disse, irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está aqui hoje, te dizendo que Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Desculpa, eu volto no dia toda vez. E
A princípio eu senti alegria. Eu me lembro de um sorrisinho de canto de boca, de ouvir que eu estava sendo curado. Mas me deu muito temor, porque eu falei, cara, câncer de estômago, tipo assim, você não brinca com uma coisa dessa, dizer para uma pessoa que ela tem uma coisa dessa, sendo que você nem médico. Mas veio uma avalanche de pensamentos e memórias que hoje eu sei que era o Espírito Santo. Eu não conhecia a voz dele, mas quando a gente aprende esse idioma novo, que Deus fala com cada um particularmente, hoje eu sei que era ele. Porque Jesus falou que ele ia nos ensinar todas as coisas, nos lembrar de todas as coisas. Então eu comecei a lembrar que eu tinha uma magreza que não passava, que eu me lembrar que meu estômago doía há uns 2 anos. Era uma azia simplesmente, eu nem dava atenção para aquilo, mas eu tinha um desconforto estomacal há muito tempo. Comecei a me lembrar daqueles caroços espalhados pelo corpo. Comecei a me lembrar, e aí foi aumentando, comecei a me lembrar que o meu avô, por parte de mãe, morreu de câncer de estômago, 2 tios meus, por parte de mãe, morreram de câncer de estômago, 2 tias minhas tiveram que arrancar um seio por causa de câncer no seio, tinha esse histórico na família, e eu falei, tudo que essa mulher está falando faz sentido. E eu simplesmente aceitei como uma boa notícia. Naquela tarde, quando elas oravam para ir embora, eu tive uma experiência muito estranha, que me constrangeu, porque enquanto elas oravam, eu comecei a soprar, até todo o ar sair do meu pulmão. E eu não sabia por que eu estava fazendo isso. Eu falei, tá, constrangedor isso aqui, todo mundo orando e eu soprando, tipo... E aquele entendimento veio de novo dentro de mim, está saindo de você agora. E eu prestei atenção, meu estômago não doía mais. Eu falei, uau. Coincidência. Uma boa coincidência, legal. As irmãs foram embora, fumei meu bagulho, vida normal, vida que segue, passou segunda, terça, quarta-feira. Na quinta-feira a gente acordou de manhã, acordamos tarde, e aí ele falou, vamos almoçar no shopping? Eu falei, bora. Aí ela foi tomar banho no banheiro, eu fui tomar banho no outro. Terminei o banho, fui passar desodorante, que era o ritual do desodorante, tinha que passar com muito cuidado, porque machucava muito. Eu comecei a passar, não senti nada. Passei no outro braço, não senti nada. Eu falei, cara, passei com um pouquinho de carinho, de cuidado, não senti nada, passei nada, comecei a apertar, cara, nada, eu olhei no espelho, não tinha nada. Aí eu falei, o que é isso, cara? Veio um temor. É engraçado porque temor não é medo, né? O medo afasta, o temor aproxima, né? O medo distorce a imagem, o temor revela quem Deus é. E aí eu comecei a gritar ali no banheiro, falei, vem aqui ver um negócio. Ela, tô secando o cabelo, minha mulher secando o cabelo, ninguém mexe. Ela falou, vem cá você, ela não sabia o que estava acontecendo. Eu fui, cara, cheguei pelado no banheiro dela, chorando. Ela falou, o que está acontecendo? Falei, olha isso aqui, cara. Eu levantei os braços, ela botou o olho desse tamanho. Ela ficou super assustada, mas ela é tudóloga, né? Ela sabe todos os assuntos do mundo. Então ela já quis, tipo assim, você não crê que Jesus te curou? Eu falei, eu creio, claro que eu creio. Só que ela dentro dela, ela estava falando, uau, Senhor, o que é isso? E ali começou, cara, o meu relacionamento com o Senhor, porque eu nunca mais consegui viver sem tomar consciência da presença dEle, né? A gente tem um Deus que é onipresente, mas se você não toma consciência da presença dEle, você não desfruta dela. Como se minha esposa estivesse aqui atrás de mim, eu com saudade dela aqui, ai que saudade dela. Ela está aqui atrás de mim, por que você não vira e dá um oi? Né? O Senhor é assim, basta a gente puxar uma conversa, basta a gente, cara, pequenas disciplinas que podem ser penosas para muitos, para mim hoje é um prazer ler minha Bíblia todo dia, primeira coisa da manhã, sabe? Pensar nele, conversar com ele e estabelecer esse diálogo, porque a partir do momento em que eu vou conversando com Deus, essa língua que eu não entendo, ela começa a fazer sentido, é como aprender uma língua nova. Sabe, uma palavra por dia, você vai aprendendo a conjugar frases, até que você começa a aprender a ouvir, e você começa a aprender o jeito que Deus fala contigo. E isso só aumenta, e é uma coisa louca, porque é o maior prazer do mundo, eu acho que a melhor sensação que existe no mundo é você se sentir amado por Deus e amigo dele. Né? Jesus falou isso para os seus discípulos, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E eu tenho contado para vocês todos os segredos que meu Pai me fez saber. Sabe, Deus falou, eu não vou fazer coisa alguma na terra sem falar antes com meus servos, os profetas.
Então você entender que, cara, Deus está fazendo algo na terra e Ele te deixou saber porque Ele quer que você participe disso, é uma dádiva, é uma honra muito grande. Enfim, a história é longa demais, as experiências não param. Eu tenho tido experiências com Deus ontem, anteontem, bizarras. Mas essas experiências me serviram para edificar a minha fé. Muita gente até hoje não acredita na minha cura porque eu não tenho exame. Eu falo, mas não é para você acreditar na minha cura, eu que tenho que acreditar na minha cura. Porque a minha experiência é para me manter de pé. E talvez esse seja o sinal para os outros, eu de pé até hoje. E é isso que tem acontecido, minhas músicas mudaram, eu ainda canto rock. Agora a gente voltou para dentro, cara, Deus me direcionou para esse campo missionário que são os palcos de novo. Eu creio no avivamento na cultura brasileira, eu creio que não dá só para a gente só reclamar da podridão que existe se a gente não der alternativas ou oportunidades para que os jovens possam se divertir de outra forma. E o que a gente tem visto nos shows é incrível, porque tem criança, tem velho, tem doido, tem crente, tem católico, tem gente de tudo que é jeito. Tem gente, cara, que não tem fé nenhuma, mas gosta do som. E receber essas pessoas depois para ouvir as histórias deles, sabe? De tipo assim, pô, tua música me ajudou, cara. Era uma luta que eu tinha com a minha música depois de Cristo, porque era muito na primeira pessoa. Eu falei, cara, tu se acha, é tudo minha prioridade, minha maior riqueza, porque eu. E eu tinha essa luta, falando, Senhor, eu queria falar mais de Ti. Claro, elas falam do Senhor, mas por que eu falo tanto eu? E eu respeito as músicas do jeito que elas vêm. Até que o Senhor me respondeu, Ele falou, eu te dei orações. E quando você canta na primeira pessoa, você bota uma oração na boca de quem te ouve. Então, se as pessoas começam ao cantar as músicas, elas oram por elas mesmas. Então, eu creio que a música ela tem o poder de te levar para o lugar onde ela foi feita, para a experiência que a gerou, né? Existem músicas que foram feitas no átrio, elas vão te levar até um nível de experiência. Mas existem músicas que vieram do Santo dos Santos. Então, cara, se prepara para chegar nesse lugar incrível do qual a gente não quer mais sair quando experimenta. Obrigado, Rodolfo, por esse depoimento. Caramba, emocionante. Para os que ainda não fazem parte dessa missão com a gente, temos um convite. Neste Natal, queremos te convidar a multiplicar essa mensagem. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo hoje, você ganha uma segunda assinatura com um presente que transforma não apenas uma vida, mas duas.